Alegria, alegria, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis, e hoje eu vou receber uma pessoa super especial aqui falando sobre saúde financeira. Como nós precisamos, nesse momento de organização, de foco, de desenvolvimento da nossa mentalidade financeira para a gente poder fazer o passo a passo, da gente planejar os próximos dias, da gente se organizar melhor e da gente investir naquilo que realmente vai catapultar a gente, que vai alavancar a gente, investir em coisas que realmente vão gerar resultados para nós. Estamos hoje aqui com um convidado super especial, que é o Luiz Melo. Eu já vou chamar ele aqui no Instagram. Cadê o Luiz Melo aqui? Instagram. Tá entrando aqui agora. Sejam bem-vindos todos vocês. A Juliana Teles, a Marisete, a Quimon Ferreira. Aqui dentro temos a Ana Maria Massa, a Nair Fátima, um beijo, Ana Maria, um beijo, Nair Fátima, a Desirê. E temos aqui o Luiz Melo. Oi, Luiz, fala comigo. Pode falar comigo dentro da sala de aula. Tudo bem com você? Bom, Diogo, boa tarde a todos. É um prazer ver alguns rostos conhecidos. Vou te chamar também aqui no Instagram, tá bom? A gente já está conectando aqui, a gente já começa o nosso trabalho. Deixa eu colocar o volume aqui no esquema, para não ter eco. Pronto. Conectado aí no Instagram também, Luiz Melo. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Deixa eu começar falando um pouco do objetivo dessa live. Luiz, abaixa um dos microfones, por favor. Você consegue? Só para a gente falar um pouco dos objetivos. Ficou melhor agora. Agora está perfeito. Então, falando um pouco dos objetivos dessa live, essas várias aulas que eu estou entrevistando especialistas, profissionais da área e também pessoas que já se formaram na Escola de Heróis. O objetivo dessas lives é que vocês possam aplicar na vida de vocês nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de quarentena, onde muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão sem saber como faturar, como conseguir uma remuneração financeira nesse período, principalmente os terapeutas, os coaches. E eu estou mostrando aqui diversas alternativas e possibilidades nesse momento. E eu fiquei refletindo esses dias, vendo tantas coisas acontecendo ao redor do mundo. Recentemente estava na China, quando essa questão do coronavírus aconteceu, tudo deserto por lá, tive que sair de emergência, comprar uma passagem para o Japão, e a gente chegou aqui em casa, ficou tudo certo, entramos em quarentena, já tem mais de um mês, estamos bem. Só que eu fico reflexivo porque é uma sensação de impotência. A gente não pode fazer nada, não sou médico, não sou enfermeiro. O que eu posso fazer? Como que eu posso ser útil nesse momento diante daquilo que eu faço? A melhor forma de ser útil nesse momento, o melhor jeito, para mim, é instruir terapeutas, coaches, como que eles vão passar por esse momento, como eles estão passando por essas dificuldades e criando possibilidades. Então, eu criei essa semana aí de desenvolvimento humano, principalmente para esse público. E se você não é terapeuta, não é coach e quer entrar nessa área, também você vai se inspirar com as histórias, você vai se inspirar com as pessoas. Eu estou trazendo aqui pessoas que se formaram na Escola de Heróis e eles muitas vezes não queriam trabalhar com isso, simplesmente queriam se desenvolver e, de repente, começaram a trabalhar com isso, começaram a aplicar isso com outras pessoas. E eu vejo que, como missão nesse momento, e missão de vida mesmo, o que eu faço hoje é instruir terapeutas, psicólogos, coaches, para que a gente possa multiplicar esse conhecimento, que as pessoas possam ter aí mais qualidade de vida e mais transformação emocional, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde tem muita gente vivendo solidão, muita gente entrando em depressão, os casais dentro de casa convivendo uma série de conflitos, e através desse conhecimento nós podemos aí levar para as pessoas transformações, possibilidades de mais qualidade de vida e relações melhores nas famílias. Quero lembrar também que no próximo sábado, de 9 horas da manhã até as 18 horas, nós iremos fazer um workshop gratuito de constelações familiares. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no site escoladeheróistreinamentos.com.br escoladeheróistreinamentos.com.br
É um workshop absolutamente gratuito. Esse workshop, esse mesmo workshop, eu vendo ele, mas nesse momento de quarentena, a forma que eu tenho de levar para as pessoas instrução, a forma que eu tenho de levar para as pessoas novas possibilidades é entregando gratuitamente esse workshop que vai acontecer no sábado. O nome desse workshop é MUDE. São 4 letras: Mudança, União, Desenvolvimento e Excelência. Então, a gente vai trabalhar ali não apenas as constelações familiares, como a gente vai viver experiências de constelações familiares, e também nós iremos trabalhar ferramentas e técnicas para você, terapeuta, coach, psicólogo, vender pela internet, se comunicar pela internet, atender pela internet. Eu vou dar várias dicas ali sobre isso. Vai ser um conteúdo absolutamente gratuito. Então, se você quer um conteúdo de alto valor, no final de semana a gente vai desenvolver esse conteúdo de alto valor. E durante essa semana, para aquecer vocês, eu estou fazendo uma série de entrevistas, um bate-papo, para que a gente possa se inspirar, aprender e aplicar na nossa vida todas essas dicas que esses especialistas maravilhosos estão passando para nós aqui. E hoje eu trouxe o Luiz Melo. Luiz Melo, que militar da Marinha, e resolveu ser mordido pelo bichinho do desenvolvimento humano. E ele fez a Escola de Heróis em 2013, e de lá para cá muita coisa mudou. E eu quero agradecer a participação do Luiz Melo e quero começar essa entrevista pedindo para o Luiz, por favor, contar um resumo da sua história, por favor, Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, boa tarde a todos. Eu queria perguntar como é que está o som, tanto pelo Zoom quanto pelo Instagram. Está muito bom, fica tranquilo. Você pode olhar para onde você quiser, as pessoas estão te vendo aí, estão te ouvindo bem. Bom, prazer falar com o Diogo. Eu encontrei com o Diogo em 2014, nessa mudança, e eu busquei ele muito pela questão profissional. Eu me vi seguindo regras, seguindo padrões, e chegou no momento que eu cheguei no meu próprio fundo do poço, em que eu não estava orgulhoso da vida que eu estava construindo. Eu já tinha passado um concurso público, eu sempre estudei escola pública, então entrar no concurso público da Marinha do Brasil foi um privilégio. E depois que eu segui uma boa parte da minha carreira, eu simplesmente vi que eu não estava sendo feliz, sendo pleno. E aí eu estava tendo muitas questões com relação a isso. É legal pontuar isso. Não é um concurso assim, vamos dizer que nível fundamental, um concurso onde você fala assim, eu estou ganhando muito pouco aqui, vou para... Não, era um concurso que você estudou pra caramba, né? Teve toda uma determinação para passar, e você já é oficial da Marinha, né? Sim, é verdade. Eu ingressei nas Forças Armadas com 16 anos à época, então imagina um jovem de 16 anos entrar na carreira de oficiais da Marinha, e não é só entrar, né? É toda a jornada lá dentro. Então é o ensino médio, o ensino superior, são as provas de mar. E aí eu me formei, então, oficial da Marinha, e estava atuando, e profissionalmente eu estava bem, só que emocionalmente nem tanto. E aí chegou um momento que eu parei de tentar buscar ajuda sozinho e fui buscar a ajuda de alguém que realmente pudesse ajudar. E foi nesse momento que eu encontrei o Diogo Hudson, Escola de Heróis. Legal, bacana. Eu lembro do Luiz, você falou 2014, mas eu acho que foi 2013, Luiz, porque você demorou um tempo para fazer o curso, mais ou menos 1 mês, 2 meses. Eu acho que foi no final de 2013, não foi, não? Esse detalhe eu mesmo não lembro. Eu lembro do curso em si. Foi abril de 2014 e na época não era a cabeça que eu tinha hoje. Eu fico até com dificuldade de lembrar porque mudou muita coisa. É legal você falar isso, porque você chegou ali na Escola de Heróis e foi uma das primeiras turmas, né? E o seu maior desafio naquele momento era qual? Assim, você pode lembrar? Era um desafio que você estava insatisfeito com alguma coisa? Era alguma questão sua emocional? Como é que você transitava naquela época? Naquele momento, eu não estava feliz em várias áreas da vida, só que eu não tinha conhecimento que a vida tinha várias áreas. Eu simplesmente generalizava e falava, cara, não tá bom, do jeito que tá, não tá bom. A minha família, eu não tô bem com ela, eu não tô bem com ela. Meu namoro, na época, não tinha nada gratificante, minha profissão não estava satisfeito, e eu estava vendo que a minha saúde estava começando a ficar ruim também, eu estava com pensamentos muito repetitivos, e eu falei assim, não é essa vida que eu quero.
Então, foi para uma busca, eu estava realmente desesperado, e eu não sabia exatamente o que eu ia buscar. E eu acho que esse foi o mais surpreendente na Escola de Heróis, porque foi um movimento interno de congruência, né, que foi um divisor de águas. Isso eu não tenho a menor dúvida, foi um divisor de águas. A partir de então, com muito mais clareza de quem eu quero ser, da identidade que eu quero, tudo fez sentido depois dessa jornada. E você, quando fez o curso, você fez porque você queria trabalhar nessa área ou você fez para se desenvolver? Eu não quis trabalhar nessa área, na verdade eu não sabia exatamente como eu ia me apaixonar tanto por essa área de desenvolvimento humano. Eu estava indo em busca mesmo da cura interna. E aí não só me curei em muitas coisas, como eu vi como eu era útil à sociedade, ao mundo, às pessoas mais íntimas da minha vida, usando essa metodologia tão fascinante. Legal. E diante de tantos cursos, diante de tantas possibilidades, o que fez você dar um voto de confiança para a gente lá na Escola de Heróis naquela época? Olha, é difícil explicar a empatia, mas houve uma ressonância com relação aos valores, com relação aos objetivos, com relação a ser um curso rápido, não era uma nova carreira, uma faculdade, uma pós-graduação, não, era uma coisa mais sucinta. E na época veio sob medida para mim. Então, o que me fez escolher, eu acho que muito por esse alinhamento de valores. E me fala um pouco sobre o antes e o depois, o que o curso mexeu com você, qual foi a diferença, né? Porque hoje o Luiz atua como coach financeiro, ele foi para São Paulo fazer uma pós-graduação, já atendeu equipe de vôlei, já atendeu clientes individuais, ajudou um monte de gente a sair da dívida. Enfim, o que fez assim essa transformação? E me conta um pouco assim da tua história. Você fez o curso e logo depois do curso você começou a atender ou depois você teve um tempo de adaptação? Como é que foi isso? Antes do curso, como eu falei, eu já estava bem desesperado, sem um norte, sem uma luz no fim do túnel, não sabia. E durante o curso eu recebi o chamado de trabalhar com educação financeira. Eu senti o quanto isso me iluminava, o quanto isso de fato era o que eu precisava para mim, precisava para o meu núcleo familiar e precisava para uma sociedade como um todo. Então, assim que eu saí do curso, eu fiquei com essa ideia repetitivamente na cabeça, porque agora eu tinha um objetivo, e eu achei, então, um curso de especialização em São Paulo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, e é um desafio ir para São Paulo, ainda mais que eu era militar. E eu digo era porque eu já fiz a minha transição. Uau! Então, enquanto militar, é muito difícil mesmo você ter essa flexibilidade de tempo, não tem essa liberdade para eu fazer um curso que, teoricamente, não tem nada a ver com o objetivo das Forças Armadas. Então, eu fiz o curso presencialmente em São Paulo, apesar de todos os desafios, fiz o curso presencialmente em São Paulo, e aí eu voltei com uma especialização. De uma ideia, já virou uma especialização. E a partir dali, eu comecei a ajudar pessoas próximas. Primeiro, me ajudar, primeiramente, e depois pessoas próximas. E eu vi que isso tinha muito valor mesmo. Esses conceitos, quando você lida com o dinheiro do jeito que ele deve ser lidado, na verdade, você tem uma melhoria em várias áreas da vida. Então, melhorando a minha relação com o dinheiro, eu aprendi a me alimentar melhor. Melhorando a minha relação com o dinheiro, eu entendi, comecei a ouvir melhor as pessoas. E eu comecei a entrar num âmbito muito secreto, talvez muito íntimo, que são os relacionamentos. Então, hoje, eu ajudo casais a se entenderem financeiramente e também casais a se entenderem como um todo, porque a ressonância que dá em várias áreas da vida é algo incrível. Então, isso foi ao longo dos anos, fui me desenvolvendo, fui atuando como coach, fui aprendendo ainda mais essas ferramentas e, aos poucos, eu fui percebendo que eu precisava fazer uma escolha. E o que é legal que você está falando, porque tem a ver com o que a gente falou ontem também. Ontem eu entrevistei o Fábio Magalhães. Quem não viu a entrevista pode assistir nos meus stories. O Fábio Magalhães falou que ele trabalha com coach de emagrecimento e ele falou que as pessoas não comem comida, as pessoas comem emoção. E eu falaria a mesma coisa em relação ao dinheiro. Um dos maiores motivos que os casais brigam
E isso marca a vida de todo mundo na família, não é só do casal, marca a vida de uma criança, marca a vida da mãe, da sogra, marca a vida de todo mundo. Uma das coisas que os casais mais brigam é a falta de dinheiro. E muitas vezes não é por ganhar mal, ou muitas vezes não é por não comprar uma coisa ou outra, mas é pela má administração do dinheiro. Porque às vezes aquele casal até ganha bem, mas o que adianta, por exemplo, o cara ganhar 10, 15 mil reais se ele consegue gastar tudo e não sobrar quase nada no final do mês? É uma falta de planejamento. Aí se você pega, por exemplo, um executivo de uma empresa, o cara mora em Ipanema, ganha 12 mil reais por mês, só que só de colégio de filho ele bota 3 mil reais um filho, 3 mil reais outro filho, 3 mil reais outro filho, 9 mil, sobrou 3 mil. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que, às vezes, a gente, por falta de planejamento, por falta de foco, a gente fica sem dinheiro. E é muito mais na mentalidade, na crença, na forma que a gente foi criado, do que propriamente na questão do valor monetário em si. Porque quando o Fábio fala lá que as pessoas comem emoção, o dinheiro é a mesma coisa. A gente tem uma crença ligada à escassez, de que todo dinheiro que vier tem que fazer muito esforço, então a gente termina lutando, e a gente começa a ver que, por exemplo, eu trabalhei em fábrica, e dentro de uma fábrica, muitas vezes, aquele que é o mais operacional é o que mais trabalha e muitas vezes não é o mais bem remunerado. Geralmente é o menos remunerado. Então, essa relação de esforço e resultado tem uma questão aí muito mental e muito de crença. E além da questão de crença ligado a dinheiro, a escassez, tem a questão da educação financeira em si. Isso não é ensinado no colégio, isso não é ensinado em faculdade. O professor da faculdade que dá aula, por exemplo, de economia e fala de educação financeira, ele mesmo, às vezes, ele não tem educação financeira para ser aquilo que ele está falando. Então, é uma questão que aflige a todos nós, desde quando a gente nasceu. A gente não é preparado para viver uma vida saudável financeiramente. Faz sentido, Luiz? Com certeza. É ensinado para a gente que o dinheiro é um objeto. E o dinheiro sendo um objeto, eu preciso ter uma habilidade com ele. Só que existe um passo anterior, que é justamente o que faz a gente tomar as decisões. E aí entra tudo do desenvolvimento humano, né? O coach, linguística e tudo mais. Porque você entende o que acontece antes do comportamento e não o comportamento em si. Porque, de verdade, a pessoa que gasta muito, ela está dando o melhor dela. A pessoa que come muito está dando o melhor dela. A pessoa que bebe muito, trabalha muito, está dando o melhor dela. Então, assim, existe toda uma estrutura que pode ser modificada, que a gente pode ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável. Eu concordo que as pessoas que têm um problema com a alimentação, elas de fato comem emoção, e é verdade, e com relação ao dinheiro também. E quando a gente pensa, falta planejamento, falta muito mais coisa além do planejamento. Planejamento é uma das coisas que aparece como uma falta, e eu como especialista, e o meu time como especialista, a gente consegue identificar o que muitas vezes está oculto. E é isso que vai fazer a diferença. Então, é uma jornada muito bacana ajudar pessoas a saírem da dívida, pessoas a se entenderem no casal. Os casais retomam. O casal que estava pensando em se divorciar simplesmente retoma. O filho que talvez não esteja com mais orgulho dos pais, passam a ter orgulho dos pais. Então, assim, é um movimento muito bonito que eu uso a linguagem do dinheiro. O dinheiro não é só um objeto. O dinheiro é muito mais do que isso. Legal, Luiz. Deixa eu fazer um adendo para o pessoal que está no Instagram. Ontem a gente teve aqui quase 200 pessoas aqui e teve uma coisa que deu muito resultado, que é levar essa mensagem para outras pessoas. Então, se você está gostando dessa palestra aqui, dessa aula, se você quer que a gente fale mais sobre educação financeira e te entregue um conteúdo de alto valor, eu vou pedir para você nos ajudar. Tem uma setinha aí no Instagram, Luiz. Faz junto comigo aí, a galera que está aqui comigo, faz junto comigo também, por favor. Tem uma setinha aqui que você pode enviar essa live para todas as pessoas que estiverem online agora. E eu vou pedir para você fazer isso, para enviar isso para 20 pessoas, pelo menos. E assim a gente consegue propagar e divulgar melhor esse conhecimento. E isso faz com que as pessoas possam conhecer mais o nosso trabalho e assim se desenvolverem mais. Sempre que a gente pensa em multiplicação, a gente pensa em abundância.
Então, tem um monte de gente que está em casa nesse momento com dívida, com dificuldade financeira, brigando com o marido, brigando com a esposa. E é o momento da gente convidar essas pessoas aí para assistir o Luiz aqui falando junto comigo. Então, Luiz, a gente falou aqui um pouco que você fez uma transição de carreira. Eu vou falar mais de educação financeira, mas como o objetivo dessas lives é instruir terapeutas, instruir coaches, inspirá-los para que eles possam ter sucesso na carreira deles. Lembrando que no sábado é o nosso workshop de 9 às 18. Quem não se inscreveu ainda, workshop gratuito de constelações familiares de 9 às 18 no sábado. Inscreva-se em escoladeheróistreinamentos.com.br. Não esquece de se inscrever, não. E aí, Luiz, eu gostaria de falar um pouco sobre como foi essa transição. Quais foram suas dores iniciais? Quando você falou para mim assim, Diogo, eu vou sair da Marinha, você me mandou uma foto do seu Smart. Para quem não sabe o que é Smart, Smart é uma ferramenta para você traçar um objetivo. E o Luiz, 2 anos antes, ele escreveu um Smart dentro da Escola de Heróis que ele ia sair da Marinha, ia viver uma nova carreira. E ele, dentro da Escola de Heróis, ele fez isso, ele me mandou a foto, eu fiquei tenso, eu falei, cara, como assim você vai largar? Você é oficial da Marinha, você comanda, né, uma galera ali, já tem o seu trabalho, tem o seu salário fixo. E eu imagino que, mediante o perfil do Luiz, que é um cara organizado, planejado, deve ter feito planilhas, deve ter aberto mão de várias contas, deve ter pensado no risco. E eu gostaria que você falasse isso, Luiz, porque o público que mais me acompanha, 60% do meu público, são pessoas que querem fazer uma transição de carreira para a área terapêutica, para a área de desenvolvimento humano, querem trabalhar com isso, mas não têm coragem de trocar o emprego anterior pela nova possibilidade, porque é como se fosse uma crença de trocar o certo pelo duvidoso. Mas aí eu já vou colocando aí para você uma pergunta, né? O que é certo? Eu quero que você me fale aí, por favor, como é que você fez essa transição. Conta detalhadamente, por favor, Luiz. Vê se você ajuda aí esses terapeutas. O mundo precisa de terapeuta e a gente quer aqui ajudar as pessoas a fazerem até mesmo uma transição de carreira, se quiserem, né? Pode falar. Bom, isso é bem pessoal, isso é bem individual, e eu vou falar um pouco da minha jornada porque pode ter elementos que possam ajudar bastante aí quem está pensando seriamente nisso. A minha carreira inicial não foi exatamente eu que escolhi. Esse é o ponto. Existe uma diferença de crenças que são doutrinadas e crenças que são deliberadas. Isso é conteúdo da Escola de Heróis. E eu estava vivendo uma vida com muitas crenças doutrinadas, ou seja, alguém, pai, mãe, televisão, enfim, qualquer elemento de autoridade, dizendo como eu deveria seguir a minha vida. E aí, na Escola de Heróis, eu fiz a minha lista de crenças deliberadas, em que, antes, o trabalho era o centro da minha vida e tudo o restante era periférico. Então, onde eu ia morar? Onde seria adequado ao meu trabalho. O que eu ia comer? Eu ia comer de acordo com o meu trabalho. Qual curso que eu ia fazer? Eu ia fazer de acordo com o meu trabalho. Então, o meu trabalho ele era o grande centro da minha vida. Isso era antes da Escola de Heróis. Após a Escola de Heróis, eu falei, não, calma aí. Eu entendi o lugar do trabalho. Então, eu fiz até um movimento sistêmico que eu botei o trabalho no lugar dele. E o trabalho sendo o lugar dele, eu falo assim, o que eu priorizo a partir de agora? E aí eu passei a priorizar congruência. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo e o que eu falo. Tudo isso alinhado. Então, com tudo isso na minha cabeça, eu comecei a criar uma profissão paralela, que é de educador financeiro. Fiz palestras, fiz treinamentos, eu conduzi minhas próprias metodologias e assim por diante. Isso em paralelo à minha carreira. Inclusive, gerando valor para dentro das Forças Armadas. Então, vocês possam imaginar aí como foi desafiador falar de uma coisa, de um assunto totalmente externo dentro de uma instituição centenária. A Marinha existe no mesmo tempo que o Brasil existe. É muito conservador, é muito tradicional. E eu fui fazendo isso aos poucos e eu fui vendo que eu tinha nome, eu comecei a ter um feedback muito positivo com relação a isso. Só que mais importante, eu terminava minha jornada de trabalho, normalmente ali às 5 da tarde. E a minha noiva hoje, a Fernanda, o que ela fala? Ela fala o seguinte, quando você chegar do trabalho, você chega cansado.
Só que eu chegava do trabalho 5 e pouco da tarde e começava a atender como coach a partir de 7 da noite até 11 da noite, no mesmo dia. E ela falou assim, se eu pudesse comparar como você chega do trabalho tradicional e como você sai das sessões de coach, eu já estou vendo que você já escolheu a carreira que você queria. Então, eu precisei de uma pessoa que tinha muito amor na época e ainda tem, e fala assim, ó, você não se percebe, mas eu te percebo. E nesse momento, eu comecei a criar essa possibilidade de viver integralmente do que realmente faz meu coração feliz, que é ajudar verdadeiramente uma pessoa. Como? Ajudando ela a tirar esse programa de crenças, tudo que está enraizado e dar mais flexibilidade. E vi como isso é transformador. E o que Muito você planejou transformador. isso, Luiz? Como é que foi a parte financeira, assim, agora entrando no planejamento financeiro para pessoas que querem fazer uma transição de carreira? Você se capacitou, então teve investimento aí em cursos, e eu fico impressionado com isso. As pessoas às vezes acham assim: ah, mas eu vou fazer a escola de heróis, ah, mas é muito caro. Cara, caro é você não investir em você, né? Porque todo tipo de negócio necessita de um investimento. E na área terapêutica, o maior investimento é você mesmo. Então, você se capacitou, você pagou pós-graduação, você fez todos os cursos da Escola de Heróis, você fez várias outras formações além da Escola de Heróis. Quer dizer, você é um cara que se preparou para aquilo. Então, eu quero que você fale isso, porque assim, envolve investimento, envolve risco. Então, fala um pouquinho, se você fez alguma planilha, algum planejamento, o que você abriu mão, e o quanto que vale a pena essa nova possibilidade. Com relação ao meu próprio investimento, os cursos eu fui listando eles, do tipo, todos os cursos agora eles não são mais dispersos, todos eles são congruentes. Então, a pós-graduação estava alinhada ao curso de oratória, que estava alinhada à escola de heróis, que estava alinhada a tantos outros cursos, para eu me tornar essa pessoa. Financeiramente, é muito importante você ter planejamento. Por quê? Porque se você tem um horizonte de tempo curto, você fica tão preocupado com o mês seguinte que você não consegue fazer um planejamento adequado. Então, o que eu fiz na minha vida? Eu tinha a possibilidade de um salário fixo. E nesse salário fixo, eu organizei ele para que, de uma forma, eu possa me manter e, outra forma, eu possa crescer. E isso vale para tudo. Quem acha, e aí eu falando para todos os públicos aqui que possam ouvir, que o dinheiro que eu ganho, eu gasto e eu torço para sobrar, isso é um modelo que não funciona. O modelo que funciona é o que eu priorizo os meus sonhos e adequo as minhas despesas. Isso é se educar financeiramente. Então, quando você prioriza seus sonhos, você sabe onde você quer chegar, você começa a fazer isso dar certo. Então, os meus objetivos eram os cursos? Sim. Só que os meus objetivos também eram uma reserva financeira. Por quê? Porque eu sabia que no momento que eu fizesse a transição, eu iria passar alguns meses sem nenhum tipo de recebimento. Eu precisava de uma reserva para me atender. Então, tudo isso foi feito, eu tive minha própria transformação em educação financeira e a partir dali eu comecei a ajudar as pessoas, inclusive em transição de carreira. Só que num primeiro momento você não precisa fazer essa ruptura. Nesse momento você precisa testar os dois, mas joga de verdade os dois jogos. Não joga de mentira não, não bota aquele pezinho na água com o outro fora. Joga os dois. E aí você jogando os dois jogos, chega uma hora que você naturalmente você escolhe. Você não precisa fazer nenhuma decisão, você não tem que nada, você não tem que largar a sua profissão, não precisa disso, mas faz o seu movimento. E aí chega um momento que você simplesmente faz a sua escolha. Isso é uma coisa bacana que você está falando, que grande parte das pessoas que fazem os cursos de desenvolvimento pessoal são pessoas que, ao invés de aplicar aquilo, acham que não estão seguros, né? Acham que não estão preparados, aí deixa para amanhã, deixa para depois da manhã. E eu já fui a muitos cursos no Brasil e até fora do Brasil, onde o palestrante fala assim: quantos de vocês aplicaram? Levanta a mão. Uma vez eu estava num curso de marketing digital, até era o curso do Érico Rocha, fórmula de lançamento, isso foi em 2015, num auditório de 6.000 pessoas. Ele falou assim: quantos de vocês aplicaram aquilo que eu falei? De 6.000 pessoas, umas 300 levantaram a mão. E aí eu falo o seguinte: poxa, o Érico está ali dando todo o conteúdo dele, eu estou aqui dando todo o meu conteúdo e a aplicação que depende da pessoa, a pessoa não faz. Então, isso é ser inimigo do próprio sucesso.
E eu percebo claramente que você falando isso, você inspira as pessoas, porque a maior parte das pessoas fala assim, como eu já tenho um salário fixo, eu vou deixar para aplicar isso daqui amanhã, vou fazer um outro curso, aí eu vou fazendo outra coisa, eu vou fazendo outra coisa, eu vou fazendo outra coisa, e vai procrastinando, vai postergando aquilo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Então, Luiz, é legal você falar sobre esse início seu, se você teve dúvida, quais foram as dores, como é que você captou os primeiros clientes, me fala um pouquinho desse início aí, depois que você falou, cara, existe uma possibilidade, eu quero viver disso. Agora, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quero que você fale um pouquinho disso, por favor. Com relação aos medos, eu senti todos os medos, todos. É uma responsabilidade importante, que você precisa entender isso, só que se você está apreensivo, saiba que a apreensão é sua. A apreensão não é do teu cliente, a apreensão não é do teu aluno, a apreensão é sua. Então, é um movimento de olhar para dentro, entender o que está te deixando incomodado com isso. E aí, uma vez que você fala assim, tá, entendi o meu medo. E aí, Diogo, eu fiz até a ferramenta de bonecos comigo mesmo. Coloquei um boneco ali para simbolizar o medo e eu bati um papo com ele. Com isso, eu falei assim, tá, entendi que a preocupação é essa e eu vou com você. Então, entender de fato, não chamar genericamente assim, eu tenho medo, eu sinto que eu não estou preparado. Esse tipo de historinha, né, esse tipo enfim, de sabotadores, ele está muito generalizado. O que é especificamente? E aí, quando você busca um pouco mais de detalhe, você vê o seguinte, eu consigo avançar apesar do medo. Eu consigo avançar apesar de não me sentir pronto. E seja você mesmo, seja congruente com relação a isso. Então, com relação ao medo... E só te cortando, vou contar uma história aqui. Seguro que você está falando aí, não esquece não, mas eu tenho que contar uma história. Na época que o Luiz me conheceu, eu dormia dentro do meu escritório. Então, eu dormi 2 anos e meio dentro do escritório da Escola de Heróis para a Escola de Heróis acontecer. Quando o Luiz foi fazer o curso, a sala de aula que eu fiz, eu aluguei um lugar que, cara, a sala de aula não era boa. O ar-condicionado dava problema. Eu tinha dificuldades em vários aspectos ali. Eu não tinha uma estrutura como a gente tem hoje, frente para a praia de Copacabana, frente para o mar. É outro nível. Mas para chegar nesse nível, eu tive que começar. E as pessoas esperam ficar perfeitas para começar. E aí eu falo para vocês, se eu não tivesse feito tudo aquilo de qualquer jeito, porque o meu sonho era fazer, não importava como, se eu não tivesse feito a Escola de Heróis naquela época, o Luiz não ia estar aqui falando para vocês. E eu estou falando aí de milhares de pessoas que já passaram pela Escola de Heróis, tiveram inúmeras transformações, mas o que eu fiz foi sair da minha vaidade, sair do meu orgulho, sair da minha arrogância e falar, cara, eu preciso fazer. Vou gravar um vídeo. O vídeo não tá bom. Isso não tá bom, aquilo não tá bom, mas ele tem que ser feito. Gravei. Depois eu vou gravar outro vídeo. E assim eu fui melhorando com o tempo. Então, isso que você está falando, Luiz, é fundamental. As pessoas perceberem que existe um medo, entender a especificidade do medo e fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Isso é muito legal. Você ia falar de outra coisa. Pode falar, Luiz. Desculpa eu ter te cortado aí, mas são histórias que vêm à mente e eu sei que inspira as pessoas. Outro ponto importante é dar o seu melhor. E o seu melhor é muito relativo. O melhor do Diogo à época era oferecer a sala que ele ofereceu. E hoje o melhor dele é outro. E a gente chega, até vale para o que eu ensino hoje, que é os casais se entenderem, entenda que um está dando sempre o seu 100%. E o seu 100%, ele é dinâmico. Ele é sempre crescente, ele é sempre evoluído. Então, dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? O seu melhor é fazer um vídeo? Faz o vídeo, você não precisa publicar, mas faz. Faz o que está no seu controle. O Diogo fala sobre isso brilhantemente. O que você está focando? No que você tem controle ou no que você não tem controle? Eu tenho controle de ir para a academia, então vá. Talvez você não tenha um controle de deixar a tua barriga tanquinho, mas ir para a academia você pode. Então faça isso, faça o que você está no seu controle. Faça. E aí chega um outro conceito aqui importante, muitas pessoas falam assim, eu preciso emagrecer 10 quilos. Quando eu perder 10 quilos, eu começo a correr. De verdade, corre para perder 10 quilos. Então, se você acha que você vai fazer um vídeo depois disso, daquilo,
faz o vídeo para conseguir o que você quer. Haja para conseguir o que quer. Ao invés de você botar condicionantes, não precisa ter condicionantes. Você simplesmente faz acontecer. Porque quando você se move, tudo move ao seu redor. Quando você se move, tudo move ao seu redor. Ficar parado, você ainda está passando uma mensagem. Que é a mensagem de medo, a mensagem de culpa, a mensagem de não sou bom ainda. Faz o seu movimento, dê o seu 100%, faz o que está no seu controle. E você naturalmente vai receber esses feedbacks do mundo, do teu cliente, de você mesmo. Quantas palestras que eu fiz, que eu terminei a palestra e falei, cara, foi horrível. Era melhor não ter feito. Mas eu fiz e aprendi. E a próxima foi N vezes melhores. Por quê? Porque eu agi. O problema não é errar. Entendam isso. O problema não é errar. O problema é deixar de lado, é não agir. Esse é o problema. E isso precisa ser entendido. Então, uma vez que você entende seus medos, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, dar o seu melhor. Isso aí é para sempre, dar o seu melhor. E o terceiro, ficar atento ao que pode ser melhorado. E não se contentar com o seu 100% atual. Você pode melhorar N vezes, muitas vezes. Legal, Luiz, estamos juntos aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pessoal que está aqui no Instagram. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar também. Tem o Adriano aqui, o médico, querido amigo da Policlínica de Botafogo, Dr. Veite, um dos maiores dentistas do Brasil, assistindo a gente aqui. Obrigado. Estamos todos juntos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a Kélia está falando aqui que é muito bom ter ao lado as pessoas que te motivam, quando você falou ali da Fernanda. Aliás, um beijo para a Fernanda, eu vou marcar uma live com ela, tá? Aí a gente vai falar de nutrição, a gente vai falar de alimentação saudável. Vamos fazer isso mais para frente aí, mas eu quero marcar uma live com ela. A Fernanda virou para mim e deu um depoimento que em uma das dinâmicas da Escola de Heróis, ela determinou que ela ia abrir o consultório dela, e ela abriu o consultório dela de nutrição, só que ela não faz só uma entrega de receita. Ela cria uma transformação emocional com a pessoa para depois ela passar a dieta. Porque a parte de alimentação, ela não funciona só se você tiver uma dieta. Mas se você trabalhar o comportamento e as emoções, aí a pessoa cria uma nova possibilidade de hábito. Então, isso é o trabalho da Fernanda. Então, Luiz, falamos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aqui na sala de aula virtual também, dentro do Zoom, pode colocar aqui as perguntas, a gente responde a vocês. Tem bastante gente aqui, Ana Maria Massa, Anaí Fátima, o Henrique, a Maria, a Cati, o Donato, o Miguel. Grande abraço, Miguel. Quanto tempo? Ana Paulo Batista, José Muniz. Tem gente da Angola assistindo a gente, Luiz. Olha quanta gente aqui. Bastante gente. Então é isso, Luiz. Então a gente está falando aqui sobre a tua área, que é a área de educação financeira. Eu queria saber, nesse início, como é que foram os seus primeiros clientes, o que você fez de publicidade, o que você fez para captar os clientes, como é que hoje você faz para captar os clientes, como é que é a tua estratégia? Bom, primeiro foi no meu próprio trabalho, na minha própria profissão, eu fui comunicando com as pessoas ali. Então, foi um movimento que eu fiz. Outro movimento que eu fiz parceria com a Fernanda nutricionista, naturalmente já atendia mulheres, o grande público dela são mulheres, e aí a Fernanda ficava falando do meu trabalho, tipo, olha, o Luiz também pode te ajudar nisso, nisso, nisso. Então, a Fernanda foi fundamental para isso também. E outro ponto que serviu muito foi fazer palestras. Então, eu achei os locais que poderiam fazer palestras, comecei a fazer palestras sobre isso, e aí os clientes vêm de palestra também. Fora isso, internet, Instagram, etc. Isso tudo foi ao longo da minha jornada de captação de clientes. Hoje, a minha captação de clientes está muito mais relacionada a palestras, continua sendo essa forma, porque você tem muita autoridade, não é todo mundo que fala no palco, não é todo mundo que se expõe dessa forma, e aí você aprendendo esses elementos da oratória, fica muito melhor e você fica muito à frente dos seus eventuais concorrentes. Fora que você consegue passar uma coisa muito bacana, que é a vulnerabilidade. O fato de você estar exposto, você é vulnerável, e você permite que as pessoas se conectam. Então, é uma conexão muito, muito mais forte do que um folder, do que um papel, do que esse tipo de marketing mais tradicional. Hoje, eu uso muito a internet para isso e eu já criei minha própria metodologia de educação financeira.
nessa própria metodologia, ela é simplesmente apaixonante, ou seja, um cliente, um aluno divulga para o outro. Então, isso está cada vez mais forte e o movimento agora é fazer com que esses cursos fiquem online. E aí, fica o convite aí para o pessoal conhecer mais pelo Instagram. Legal. Luiz, me fala um pouco sobre esse teu processo. O que você trabalha? É um período, 3 meses, 6 meses? Como é que você adapta as ferramentas da Escola de Heróis para a educação financeira? O que você coloca ali? Você tem um passo a passo, por exemplo, né, tem uma sessão para as pessoas reduzirem a dívida, tem uma sessão de disciplina. Como é que funciona isso de forma mais organizada, assim? Basicamente, meus clientes ou alunos, eles têm alguns incômodos. O primeiro incômodo é a dívida. Eu acho que esse é o mais simples da pessoa perceber. O segundo incômodo é a pessoa que está ali, ganha, não está endividado, mas quer algo mais. E esse quer algo mais, às vezes as pessoas me buscam, ou para investir, ou até mesmo para utilizar melhor o dinheiro. O terceiro ponto é o relacionamento. Às vezes a pessoa se dá bem com o dinheiro, mas tem um companheiro em casa, sabe? Que não entende muito bem, e aí tem dificuldade de comunicação dentro de casa. Então, para essas pessoas mais poupadoras e tem um gastador em casa, ou a pessoa é gastador e tem um poupador enchendo o saco em casa, enfim, precisa se entender melhor. Então, esse é um outro público que eu atendo com muito carinho. Esse é o programa do Dinheiro a Dois, é um barato. Existe um outro que é justamente ensinar crianças. Muitas mães até perdem um pouco da identidade e falam assim, cara, eu quero o melhor para o meu filho. Como meu filho pode entender isso? Então, existe o programa Mestre do Dinheiro, que você ensina o seu filho a lidar com o dinheiro desde cedo. A partir de 3 anos de idade, já tem algum trabalho sobre isso. Hoje, meu foco está sendo todo no Dinheiro a Dois. É um entendimento na comunicação e também nas finanças em casal. E aí, para todos que estão ouvindo agora, existe um ponto principal. E esse ponto principal eu queria que você já entendesse. Muitos casais, eles acabam tendo disputa dentro de casa. E a disputa dentro de casa nada mais é do que a pessoa achar que a opinião dela é mais importante do que a outra. Ou seja, está muito focado ainda no eu, está muito focado no ego. Quando você faz o movimento de entender o nós, e o nós pode ser a família, o nós, ok? Esse ego já se diminui naturalmente. Então, se a pessoa entender esse conceito, beleza. Se ela não entende de primeira, a gente faz os bonecos, a gente bota a linha do tempo, nossa, a gente faz tanto movimento de posições perceptuais, etc. Tantos elementos da escola de heróis aplicadas à comunicação financeira em casa. E aí, recupera da dívida? Com certeza. O que é a dívida em termos emocionais? O que é a dívida? É uma decisão passada, muitas vezes uma decisão com uma proporção muito grande, e a pessoa não olha para aquilo. Ela simplesmente fala assim, deixa caducar, daqui a 5 anos para. Não está honrando um pedaço da história dela. Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para trás, entender o que gerou a dívida, você é uma pessoa muito melhor. Quando a pessoa ela não entende a origem da dívida, que é só pagar, que é só ganhar o dobro, que é quando eu ganhar dinheiro, eu resolvo. Não é a solução. Por quê? Porque o que gerou a dívida pode continuar gerando. Então, tem todo esse movimento de ressignificação. Então, são os elementos aprendidos, seminados na Escola de Heróis, que são repetidamente comunicados ao longo desse processo. Um processo costuma levar em torno de 3 meses, um acompanhamento comigo direto. Se a pessoa ela preferir não fazer esse acompanhamento direto, existem cursos na internet, existem aulas que eu já faço, existem palestras que eu já faço, e a pessoa ela pode pegar mais informações pelo Instagram, acho que é a melhor forma de falar comigo pelo Instagram, e aí eu direciono exatamente para o que ela precisa no momento que ela precisa. Então, qualquer desafio que você esteja passando, posso ajudar com relação a isso. Então é o seguinte, se você não curtiu, não seguiu o Luiz ainda no Instagram, é uma troca aqui. Sigam o Luiz no Instagram e se você acompanha o Luiz e ainda não seguiu a Escola de Heróis e quer uma formação para você trabalhar na área de desenvolvimento humano, sigam a Escola de Heróis. Então, o Instagram da Escola de Heróis é Diogo Hudson _ Escola de Heróis. Diogo Hudson _ Escola de Heróis. Siga aí. Luiz, qual é o seu Instagram? Fala pra gente, por favor.
Instagram, treinador.financeiro. Treinador.financeiro, é isso? Isso. Então, o Luiz aí é treinador.financeiro, podem seguir o Luiz também, é muito importante. Agora vamos ao conteúdo, Luiz. Eu gostaria de começar falando aqui sobre o Millionaire Mind. O Millionaire Mind é o maior curso do mundo nessa área de mente milionária, né? De pensamento financeiro, de pensamento de prosperidade, etc. E tem um conceito muito interessante nesse curso que fala sobre os perfis comportamentais financeiros. E eu gostaria de trazer aqui um pouco desses perfis. Existem 4 perfis financeiros. O primeiro perfil é o gastador, aquela pessoa que gasta, gasta, gasta. A pessoa vai no shopping, ela olha, gostou e comprou. Ela não pensa naquilo que ela está comprando, ela foi lá e comprou. Esse é o gastador. O outro perfil é o poupador. O poupador é aquela pessoa que simplesmente ela fala, não, não posso comprar isso agora, isso é supérfluo, não. É aquela pessoa que acompanha no extrato, por exemplo, do cartão de crédito, item a item, sabe o que foi lançado errado, sabe exatamente qual dinheiro tem na conta no final do mês, sabe todo o passo a passo. Esse é o segundo perfil. O terceiro perfil são os monges. Monge é aquela pessoa que não pode falar em dinheiro. E tem muito terapeuta monge. Tem terapeuta que chega na hora do preço e fala o preço fino ou fala devagar, sabe? Quanto que é a sua sessão? Ah, minha sessão é R$200. A pessoa nem entende o que está falando ali, porque é um monge. Monge é aquela pessoa que não pode falar em dinheiro, acha que dinheiro é pecado, né? Então, é um outro perfil financeiro. E o quarto perfil financeiro é o negador. Negador é aquela pessoa que nega o dinheiro. É aquela pessoa que não vê extrato, é aquela pessoa que simplesmente ela fala assim, ah, passou o cartão, vamos comemorar. Não passou? Ah, que pena. Não está nem aí. É o negador. Então, Luiz, eu gostaria que você falasse um pouco desses perfis financeiros e você passasse para as pessoas também algumas dicas na área de educação financeira. Oh, muito bacana esse conteúdo, sabe por quê? Porque às vezes você convive, você que está me ouvindo, você convive com o negador em casa, tá? E aí você mega poupador, tomando conta de cada detalhezinho, você tem um negador em casa que não está nem aí. Então vamos entender como é que funciona isso. Como o Diogo já apresentou aqui, eu vou dar outras características, porque às vezes a gente se identifica com uma delas e é importante você estar de olho nisso, tá bom? Então primeiro eu vou falar com os gastadores. Gastadores, você é aquela pessoa que entende que o hoje é mais importante que o amanhã. Ou seja, carpe diem, valorize a vida. E aí o que acontece? A refeição de hoje é de hoje, eu vou comer ela toda. Se sobrou um pouquinho, não sobra, parceiro, dá cara que eu como. Então a pessoa pega um copo d'água, bebe assim, ó, beber a água. Esse é o gastador, uma pessoa mais intensa, mais viva. A pessoa está de férias, ela quer curtir tudo, quer fazer 5 passeios no mesmo dia. Esse é o gastador, beleza? Então, assim, ele não é uma pessoa errada, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, que deixa, que não se preocupa, não é isso. O cara sabe viver o hoje muito bem. Ele não é necessariamente endividado, ele não é necessariamente gordinho, ele não é necessariamente, não, calma. Ele só sabe viver o hoje muito bem. E quem tiver um gastador em casa já pode fazer um comentário aí. Se você for gastador, você pode ver também. O segundo perfil é o poupador. O poupador, ele sabe que o amanhã vai chegar. Então, na bolsa de uma poupadora tem um guarda-chuva, vai que chove. Tem um band-aid, vai que alguém se machuca. Quando o poupador pega um copo d'água, ele bebe devagarzinho. Não preciso beber tudo agora. Vai que eu sinto sede daqui a meia hora. Então, tá aqui. Então, ele vai comer um pedaço de barra de cereal, ele come metade e guarda o restante. E com dinheiro não é diferente. Enquanto o gastador usa o salário inteiro do mês no mês, às vezes o salário acaba até antes, o poupador ele sabe que o dinheiro desse mês é desse mês e um pouquinho para frente. E eu não estou dizendo que o poupador é uma pessoa avarenta, nem mão de vaca, nem não sabe curtir a vida. Não é isso. Ele sabe que o amanhã vai chegar. E ele é uma pessoa muito mais calma e precavida com relação a isso. Então, os investimentos de poupadores está relacionado à renda fixa, aquele ganho contínuo, etc. O investimento do gastador é comprar e vender terreno, comprar e vender o carro, o cara compra de leilão, dá um jeitinho na oficina e vende. Então, a forma de ganhar dinheiro do gastador é diferente do poupador. E, às vezes, você convive com um poupador em casa e fala, embora, age, faz rápido, calma, cara, o cara é poupador, é diferente.
E às vezes você tem em casa um negador. O negador é aquele cara que não sobe na balança, tá? Vai que descobre o peso que tem. Ele também não faz exame. Vai que descobre que tem uma doença. É melhor não saber. Por quê? Porque não saber eu sei que tá tudo bem. Vou descobrir? Descobrir é pior. Então, um negador, existe negador em roupa. O cara pega a roupa suja, taca no cesto e quer que ela volte dobrada na gaveta. Negador de roupa. Existe negador de alimentação. O cara não tá nem aí, tá nem aí, tá nem aí. De repente, tá com fome. O que aconteceu? Eu tô com fome. Pô, você não sabia que você ia ficar com fome? Tipo, você não sabe disso? Aí o cara, o negador, vai lá, corre e busca lá um iFood para chegar logo, fica desesperado. Por quê? Porque ele não se preparou para aquilo. E às vezes você convive com o negador em casa. Seria ótimo encontrar quem convive com o negador, saber como você convive com essa pessoa em casa. Se você convive com o negador, por favor, qual perfil bota que você aí. é e com quem que você convive na sua casa. Vamos entendendo aqui os conflitos. Quando um poupador vive com um gastador, simplesmente vai ter conflito o tempo inteiro. Imagina um passeio de shopping, eu quero comprar isso. Não, você não pode comprar isso. Consegue perceber? Então, comente aqui. Segue aí, Luiz. O quarto perfil, que o Diogo chamou de monge ou espiritualizado, é aquela pessoa que está tudo bem. Quando está bem, está bem. E quando está mal, está bem também. Tudo no seu tempo. Então, existem mães que são espiritualizadas com a casa bagunçada. Tudo no seu tempo. Mas você não está endividado. Calma. Vai chegar um momento que eu vou pagar as dívidas. Fica tranquilo. Por que você é nervoso? Então, o espiritualizado é aquela pessoa zen. Às vezes é zen no caos. E é zen. São excelentes líderes. Agora, são líderes de acalmar o povo, não é líder de performance. Entendeu? Então, quando você entende que você tem um pouco dessas características, e você não é nenhum nem outro, tá bom? Evita se rotular. Eu não sou gastador nem poupador. Se eu pudesse falar aqui do Luiz, cara, na maior parte do tempo eu sou poupador, é verdade. Mas quando eu tô de férias, parceiro, sou gastador, tá? Sou gastador. E com roupa, eu sou negador. Eu taco a roupa suja lá e torço para ela chegar dobrada na minha gaveta. De verdade. Mas eu sei disso, eu tenho consciência disso. E uma vez que você tem consciência, tudo muda. Percebeu? Então, se você hoje convive com o negador e não entendia a cabeça dele, saiba que agora você pode entender. Por quê? Porque quando a gente fala em relacionamento e família, não é mais sobre você, é sobre nós. E nesse nós é a soma de todas as partes. E aí você entende o seguinte, cara, para um negador me ajudar aqui nas coisas, eu preciso falar a língua dele, eu não só falar a minha língua. Então, se eu convivo com um gastador, ele é uma pessoa mais intensa, eu preciso mostrar para ele que vale a pena fazer isso ou fazer aquilo. Então, não é sobre você, não é sobre o seu jeito certo de lidar com o dinheiro, lidar com a rotina. Não é sobre isso. É sobre você entender o outro e o outro te entender. Então, esse movimento faz com que os casais se entendam com muito mais qualidade. Como eu falei, até na hora de investir é diferente. Até na hora de se endividar é diferente. A Ana Luísa está falando aqui se existem pessoas com mais de um perfil. Claro que todos nós temos um pouco de cada um desses perfis, dependendo do momento que a gente vive, dependendo com aquilo que a gente está lidando. O próprio Luiz falou isso. Quando você está de férias, você se comporta de uma forma. Quando você vai no shopping, você se comporta de outra forma. Quando você está em casa, você se comporta de outra forma. Então, depende da forma que você está lidando com o seu dinheiro no momento que você está vivendo naquela situação. Agora, Luiz, eu quero falar um assunto bem polêmico aqui. Eu quero falar sobre as crenças, onde muitas vezes parece que dinheiro é pecado, parece que dinheiro e trabalho é um peso, parece que existe uma questão pecaminosa da não abundância. Existe uma questão muito comum, que é a questão dos pais. Então, existe uma tendência de que os filhos, eles não querem ser maior do que os pais. Então, se um pai e uma mãe moram, por exemplo, num lugar de risco, e aquele filho consegue ser bem-sucedido, e ele volta naquele lugar de risco para tirar os pais de lá, e os pais não querem sair,
eles se sentem culpados, muitas vezes, porque eles queriam mudar o pai de lugar, queriam mudar a mãe de lugar. Só que o grande lance é que esse sonho e essa vontade é uma vontade da pessoa, não quer dizer que seja vontade dos pais. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 coisas que acontecem, que às vezes você pode achar que não é comum, mas se você pensar, tem alguém na tua família que se comporta dessa forma. A primeira é de um menino que queria, porque queria fazer uma obra na casa da avó. E ele pedia à avó, não, mas tá bom assim, mas tá bom assim. Aí um dia a avó, já que você fala tanto, faz a obra aí que você quer. O garoto fez a obra, botou banheira de hidromassagem na casa da avó, fez tudo. O garoto pegou o vídeo, o celular e falou, olha, avó, agora eu vou fazer uma surpresa para você. Aí filmou a avó. A avó estava lá vendada, tirou a venda, olhou para aquilo e falou assim, nossa, é bonito, mas eu gostava tanto da minha sala. Então, às vezes, a gente quer mudar as pessoas de acordo com as nossas vontades e as nossas observações. E, às vezes, a gente se sente culpado por, às vezes, a gente ter uma instrução melhor ou talvez ter lido alguma coisa ou ter feito um curso que deu um insight, teve uma consciência maior, mas não quer dizer que a gente seja superior ou melhor do que aquela pessoa na situação que ela está vivendo. Porque a situação que ela está vivendo e a forma que ela está vivendo, ela tem o direito de escolher se ela quer aquilo para ela ou não. Por exemplo, eu adoro viajar, mas tem pessoas na minha família que não fazem a menor questão de viajar. E eu adoraria levar essas pessoas para uma viagem. Só que eu caí. A ficha só caiu quando eu parei para pensar assim, tá, mas a melhor coisa para essa pessoa não é o que eu gosto. A melhor coisa para essa pessoa é o que ela quer. E aí, quando eu chego e pergunto o que é melhor para você, uma viagem ou alguma outra coisa, não, me dá isso aqui que para mim é bom, faz isso aqui para mim, que isso daqui para mim é bom. Então, a gente, às vezes, olha para as pessoas, querendo mudar as pessoas, achando, às vezes, que as pessoas precisam de uma nova possibilidade ou de uma outra evolução, mas quem está falando aquilo é a gente, porque aquela pessoa, às vezes, ela quer estar ali daquela forma, daquele jeito. Então, isso é uma das coisas que eu quero trazer aqui, que é a questão da família. Existe um sistema familiar, nós vamos falar sobre isso no sábado. Para quem entrou agora e não sabe, no sábado a gente vai fazer um curso de constelações familiares, é um workshop de 9 da manhã até as 18 horas, absolutamente gratuito. Quem não se inscreveu, se inscreva em escoladeheróistreinamentos.com.br e lá a gente vai falar muito sobre isso, sobre um sistema. Então, existe um sistema que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com a nossa ancestralidade, que muitas vezes carrega durante anos e gerações os mesmos tipos de crenças, a mesma forma de pensar, o mesmo jeito. E quando a gente tenta sair desse sistema, quando a gente tenta ir para a nossa vida, focar no nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas, é como se esse sistema abraçasse a gente. Sabe aquela coisa assim, cara, eu vou em direção à minha vida, vou em direção ao sucesso, vou em direção ao futuro. É como se as pessoas ao redor falassem assim, não, você vem para cá, volta para cá. Sabe aquela coisa de você chegar, às vezes, naquela festa de família, você conta uma novidade, todo mundo debocha, todo mundo fala de você. Ou então uma coisa que aconteceu, que é o segundo exemplo que eu quero dar, que era um cara que passou para auditor fiscal da Receita. Esse cara chegou na família e falou, gente, eu estou muito feliz, eu passei para concurso. E aí as pessoas da família falaram assim, pô, me dá uma boquinha dessa aí. Aí ele falou, o quê? É um curso? Eu posso falar no curso que eu estudei, eu consigo uma bolsa para você estudar. Não. Eu não queria o curso, não. Eu queria que você arranjasse uma boquinha para ver se consegue uma vaga lá para mim. Então, é como se fosse um balde de água fria, porque muitas vezes aquilo que a gente consegue alcançar, as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem entender. E não tem nada de errado nisso. Principalmente os nossos pais, é uma outra geração, é uma outra forma de pensar, são outros desejos. Por exemplo, na época do meu pai, na época da minha mãe, era comum que uma pessoa fizesse carreira numa empresa durante 20, 30 anos. Isso mudou. A área pública, que há algum tempo atrás no Brasil era um mercado, as pessoas tinham cursinho para concurso público, tinham vários empresários, era um mercado, era mais de milhões de pessoas estudando para concurso. Hoje mudou totalmente. Dificilmente abre concurso
quando abre para o Distrito Federal, para coisas específicas. Então, a sociedade vai se alterando em cada geração e não tem nada de errado a forma de pensar da geração anterior. A grande questão é que a gente não aceita muitas vezes. Luiz, antes de você voltar a falar, só quero deixar um recado para o pessoal do Instagram, que vai cair a live aqui, mas a gente vai voltar, tá? Então, volta para o meu perfil, volta para o perfil do Luiz e assiste a live ao vivo aí, que a gente vai continuar aqui. Deixa eu colocar aqui de novo no Instagram, Luiz. Estou entrando aqui novamente no Instagram para você se conectar aqui comigo, tá bom? Porque o Instagram, ele demora 1 hora, depois de 1 hora ele cai. Pode se conectar aí comigo, Luiz. Já estou ao vivo de novo aqui, por favor, tá? Fez sentido para vocês isso que eu falei do sistema, gente? Comentem aqui, comentem na sala de aula aqui. Eu vou responder algumas perguntas. A Alexandra fez uma pergunta aqui para a gente. Já vou responder. Deixa eu só colocar o Luiz aqui na sala de aula. Vamos lá, Luiz. Entra aqui no Instagram, por favor, para poder eu colocar você aqui na sala de aula. Deixa eu colocar aqui o volume. Não estou te achando, Luiz. Cadê você? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Luiz. Não está entrando, não. Deixa eu falar com você aqui pela sala de aula. Ah, beleza. Pronto. Já estamos no Instagram direto. Beleza. Vamos responder as perguntas das pessoas, Luiz? Está fazendo aqui a conexão no Instagram. Enquanto isso, a gente já responde a pergunta das pessoas. Tá bom, Luiz? Tudo bem. Vamos lá. A Alexandra Sarandi está perguntando: olá, sou Aleca, sou coach, amo trabalhar com desenvolvimento humano. Também sou professora de informática atuante e amo dar aula. Gostaria de saber como posso fazer para escolher o meu nicho. Alexandra, o nicho é algo complexo e eu deveria explicar isso em algumas horas. Na Escola de Heróis, a gente aprofunda nisso. Mas só para poder não deixar você de lado, assim, no sentido de não te responder, eu vou te dar algumas dicas, tá? Em primeiro lugar, eu quero explicar o que é nicho. Tem muita gente que não sabe o que é. Nicho é um público específico. Então, por exemplo, o Luiz está falando que ele fala para casais que querem melhorar a vida financeira. Então, no universo de várias pessoas no mundo, o Luiz escolhe no Brasil, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, casais de 35 a 45 anos que têm uma questão financeira. Pronto, ele especificou um público. É fundamental para o terapeuta especificar esse público e uma das formas de você se sentir reconhecido, uma das formas de você ter velocidade na venda do teu produto é criando esse público específico. E a minha dica para você, Alexandra, é que a sua história tem a ver com o seu produto, com aquilo que você vai divulgar, aquilo que você vai vender. E o seu produto tem que ter a ver com a sua história. Então, quando você começa a olhar para a sua história e a perceber o que você gerou de mais resultado para as pessoas, o que você tem de especialidade, o que você é tecnicamente bom, é nisso que está o seu nicho, é nesse ponto que está o seu nicho. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Luiz, eu vou dar um outro exemplo. Uma menina que fez Escola de Heróis e ela tinha muito medo de dirigir. E ela conseguiu vencer esse medo com as ferramentas, com as técnicas, etc. Hoje ela faz o coaching sobre rodas. Então, ela vai para as autoescolas, ela vai para vários lugares onde tem pessoas que têm medo de dirigir e ela faz um processo focado nessas pessoas. Então, é uma especificação, é uma especialização sobre um determinado tipo técnico e sobre um público específico, tá? Silmone, boa tarde, esclarecedora essa explicação, ficou muito claro, amei. Não lembro do que eu falei, mas é legal que você gostou. Fala aqui para mim, Silmone, o que foi? Beleza, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos seguir adiante então, Luiz. Então, você falou aí sobre os perfis de comportamento e eu gostaria que você deixasse aí 1 ou 2 dicas, principalmente no quesito disciplina. Como é difícil a gente ter disciplina nessa vida. Eu vim recentemente do Japão, Luiz,
E eu lembrei muito de você, você é um cara planejado, você já traz essa disciplina também da época que você era militar, e no Japão é impressionante o nível de disciplina em todas as áreas, assim. É a disciplina para poder você sair do metrô e não ficar perdido, então tem um risco com uma cor específica para poder você chegar no outro metrô da outra cor. É a disciplina de você comprar as coisas sem falar japonês, mas você consegue falar com as pessoas e comprar. É a disciplina de você ter tudo em ritmo de processo. Então, se você chega num hotel, só para você ter uma ideia, quem está ouvindo aqui, num hotel no Japão, a maioria são hotéis em cápsula, né? Porque tudo no Japão é muito caro. Então, você fica em cápsula, você pode ficar em casal dentro da cápsula e só cabe você ali dentro. Só que tudo é extremamente limpo e tudo é um processo. Então, você entra lá no hotel e ele fala para você assim, olha, quando você chegar, você tem que tirar o sapato, colocar o sapato não sei aonde, depois você entra, vai até a recepção, depois você pode ler livro aqui, você pode assistir televisão aqui, depois você pega a roupa de cama quando você for embora, coloca aqui. Se você quer beber um café, você deixa o dinheiro aqui e pega o café. Então, é uma disciplina onde tudo funciona. E eu percebo na nossa vida que, às vezes, as coisas deixam de funcionar pela nossa falta de disciplina. Por exemplo, quando você faz uma constância de conteúdo, como eu estou fazendo, a tendência de você ter resultado é maior. Mas, às vezes, você não tem a constância de disciplina para poder colocar as coisas de forma contínua. Por exemplo, eu estou fazendo live aqui todo dia, de manhã e de tarde e de noite. Então, isso é disciplina, isso é uma constância, isso é consistência. O trabalho de um terapeuta não é diferente do trabalho de qualquer outro profissional. Necessita de disciplina, necessita de consistência. Eu gostaria que você falasse isso no viés da vida financeira, Luiz, por favor. Muito bacana esse ponto. A disciplina ela é comportamental. Eu acho que todos entendem isso. A disciplina eu consigo ver. Antes da disciplina, existe toda uma estrutura que faz essa disciplina valer a pena ou não. O que vale a pena, naturalmente, você é disciplinado. Eu tenho certeza que todos nós tomamos banho, escovamos os dentes, nos alimentamos. Por quê? Porque vale a pena. E o que é novo, em geral, a gente fala, será que vale a pena? Aí existe esse diálogo interno. Então, para isso, vou esclarecer aqui o que gera disciplina, que é esse ponto anterior. Existe uma diferença, gente, tudo relacionado ao nosso cérebro e à nossa mente. Nosso cérebro tem relacionado às nossas condições, tanto da nossa ancestralidade, quanto o que você acreditou, o que você viveu. O que você sabe é onde você está aqui, o seu cérebro. A sua mente é a parte decisória do cérebro. Você pode decidir essa vida que você já conhece, ou você pode decidir algo novo. E isso, naturalmente, vai desafiar o teu cérebro. A boa notícia é que os seres humanos são altamente adaptáveis. Existe ser humano vivendo no extremo frio, no extremo calor, na extrema fome, e o ser humano continua se desenvolvendo e continua se aprimorando. Então, a nossa capacidade neurológica é algo impressionante. O nome técnico disso, científico disso, é a neuroplasticidade. Nada mais é do que a forma que seus neurônios se reagrupam e tomam novas decisões. Então, se há algo na sua vida que você gostaria de ser disciplinado e não é, saiba que existe um ganho secundário aqui. Existe um ganho secundário da preguiça, existe um ganho secundário de deixar para amanhã, tal da procrastinação. Existe uma série de ganhos secundários. Enquanto o ganho secundário for maior do que o seu objetivo, você tende a ficar na sua zona de conforto, na sua zona de comodismo. Só que isso não te eleva, tudo bem? Isso aqui não te eleva. Então, quando eu vejo pessoas idosas falam assim, vamos fazer algo diferente, vamos viajar para uma nova cultura, eu falo, cara, eu não escolho isso, eu prefiro ter a minha vidinha aqui e tá tudo bem. Agora, quando eu falo com um jovem que poderia estar fazendo algo muito diferente e não tá, eu falo, poxa, ele está tendo uma escolha inconsciente de ficar na mesma. Então, qual é o meu papel? Mostrar que existem ganhos fazendo essa mudança. Tudo bem? Então, agora que você entendeu que você tem um mecanismo protetor e um mecanismo de avanço, você tem os dois mecanismos, você pode escolher. E aí, o que acontece na nossa vida financeira? Muitas pessoas acabam tendo a vida financeira cristalizada. O que é isso? É o dinheiro já ter dono. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas simplesmente o salário chegar e já ter dono.
Você atende o cliente, ganha ali um dinheirinho e ele já tem dono, a conta de luz, a conta de água, o cartão. É uma série de coisas. É como se eu estivesse recebendo para pagar algo que eu já consumi. E isso eu não me elevo. Por que isso acontece? Porque, de verdade, você está tão focado nas suas condições que você não permite avançar. Quando você entende que, na verdade, não é a conta que eu pago o dinheiro que sobra, porque o dinheiro não foi feito para sobrar. O dinheiro não foi feito para sobrar. Eu queria que vocês entendessem bem esse conceito, que fez uma diferença enorme na minha vida. Entenda, o tempo, ele não foi feito para sobrar. As pessoas que desejam ter tempo livre, as pessoas que desejam ficar sem fazer nada, desculpa, o tempo não foi feito para sobrar. Então, a pessoa que deseja isso, ela deseja errado. Ela está desejando algo que não é para ser feito. Deus não se alegra com isso. Por quê? Porque por mais que você queira tempo livre, você quer tempo livre para quê? Você quer ler um livro? Então planeje ler o livro. Você quer tomar um banho em paz? Bota 20 minutos para você tomar um banho. O que você quer no seu tempo livre? E determina e prioriza. E com isso, você simplesmente não tem espaço livre na sua agenda. E você consegue dormir de qualidade, consegue comer de qualidade, consegue ler o livro que você quer. Por quê? Porque o tempo não foi feito para sobrar. E o dinheiro também não. Então, as pessoas que torcem para o dinheiro sobrar tá pedindo errado. Você precisa entender que o dinheiro ele precisa ser muito bem utilizado. Então, imagine você agora sendo general do seu próprio dinheiro, que você tem vários soldados, ok? Você não quer ninguém ocioso. Você quer que uns cuidem da guarda real, outros cuidem das fronteiras, outros cuidem de avançar a fronteira. Você, enquanto general, você não quer nenhum soldado ocioso. E você, dono do seu dinheiro, você também não quer nenhum dinheiro ocioso. Então, se você ainda lida com dinheiro, torcendo para ele sobrar e priorizando as contas, essa forma não funciona. O que funciona? Você entender que os seus objetivos são tão importantes quanto as suas despesas. As suas despesas estão relacionadas ao seu padrão de vida, os seus objetivos estão relacionados a quem você quer ser, a quem você quer se tornar. E com isso o dinheiro não sobra, sobra zero no final do mês. E aqui tem investimento? Claro que tem. Aqui tem curso de capacitação? Claro que tem. Aqui tem um jantar que você vai levar a sua esposa daqui a 2 meses? Claro que tem. Aí você fala assim, pô, Luiz, mas meu salário não dá. Mas 3 salários dá, tá? 3 meses dá. E é uma questão de objetivo, é uma questão de foco, é uma questão de disciplina, para que esse objetivo valha muito mais do que esse ganho secundário de ficar com a desculpinha, não ganho o suficiente. Ou tenho muitas dívidas. Ou eu tenho 3 filhos, ou qualquer outra coisa que te deixe aprisionado. E aí existe uma frase famosa que fala, me libertei quando descobri que a minha prisão era feita de pensamentos. E era mesmo, entendeu? Mas quando você eleva o seu nível de consciência e trata o dinheiro para ele não sobrar, entende que os seus objetivos são tão importantes quanto as suas despesas, eu tenho certeza que você começa a se elevar. E é isso que eu proporciono hoje. É essa transformação que eu gero para as pessoas, seja individual, seja em casal, seja em família. Você colocar os seus objetivos e fazer com que eles valham a pena o suficiente. Esse movimento interno faz toda a sua disciplina acontecer. Bem legal, Luiz. Cara, quero agradecer demais aí a tudo isso que você falou, quero agradecer a sua presença e eu quero terminar aqui com 2 perguntas. A primeira é, se você não tivesse investido na Escola de Heróis, se você não tivesse feito a Escola de Heróis, o que estaria acontecendo com você agora? E eu gostaria que você falasse do antes e do depois. Você já falou um pouco, mas que você me falasse do antes e do depois, principalmente quando você fez a transição de carreira. Você largou uma carreira de anos na Marinha e resolveu trabalhar na área de desenvolvimento humano. Se você não tivesse feito a Escola de Heróis, onde você estaria nesse momento, Luiz? Bom, muito provavelmente seguindo a minha carreira, mas seguindo a minha carreira emocionalmente frustrado, emocionalmente travado, ainda com crenças dos outros e não tendo a menor consciência disso. Então, acho que a grande diferença é essa autoliderança, essa autolibertação. Então, isso foi a grande transformação que aconteceu na Escola de Heróis. Legal, bacana. E a outra pergunta é, se você pudesse dar um conselho ou falar algumas palavras para quem está começando, para quem até mesmo está querendo fazer uma transição de carreira, ou para quem está empolgado, querendo criar uma possibilidade nova nessa área terapêutica de desenvolvimento humano, de repente olha para a questão da quarentena, para o coronavírus, e eu falei muito isso ontem aqui com o Rodolfo, que é um grande palestrante,
assim como o Luiz é professor da nossa pós-graduação, o Rodolfo também é professor da nossa pós-graduação. Então, nós temos uma pós-graduação da Escola de Heróis. Depois eu até falo sobre isso, quem tiver interesse. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: a gente falou ontem que da mesma forma que existe crise, existe oportunidade. Isso não é agora, isso é em qualquer momento da vida. E nesse momento, existem pessoas que estão em depressão, existem pessoas que estão se isolando, sentindo solidão, existem pessoas que estão brigando em casa, tem pessoas que estão em conflito em família, tem pessoas que precisam se recolocar profissionalmente porque estão perdendo os empregos. Então, tudo isso é um cenário para que nós, terapeutas, possamos ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Mas não é ajudar essas pessoas de graça, não é chegar para essas pessoas e falar assim, olha, tem uma consulta aqui, continua fazendo o processo comigo de graça. Não, é ajudar profissionalmente. Então, quando você está doente, você paga um médico, você paga um plano de saúde. Por qual motivo a pessoa não pode pagar o teu trabalho como terapeuta, você cobrando um preço justo? Então, existe a possibilidade nesse momento, que é isso aqui que a gente está fazendo, é pela internet. Então, eu gostaria que você falasse algumas palavras de conselho para as pessoas que querem trabalhar com isso e estão começando agora, Luiz. Bom, como você falou muito bem, onde há um problema, há uma oportunidade. E eu demorei muito para entender esse ponto. E eu gostaria de aconselhar as pessoas que entendessem logo esse ponto. Veja bem, se algo te incomoda, saiba que você tem os recursos para ajudar a melhorar. Porque senão não incomodaria. De verdade, não incomodaria. Se te incomoda é porque teve uma ressonância, é porque tocou. E se incomoda mesmo é porque você sabe que você pode fazer alguma coisa. E pouco ou muito é o teu julgômetro que está ligado. Na verdade, você pode ajudar. O fato de ser pela internet é uma forma de você ajudar a pessoa sem a questão do deslocamento, sem a questão do trânsito. Hoje eu lido com mães, eu não atendo mães em consultório, eu atendo mães na internet. Por quê? Porque ela está com o filho no colo. É porque ela está vendo o filho dormir enquanto está em atendimento online. Então, na verdade, a internet ela chega em lugares que talvez você não chegaria. Ela chega no interior de uma cidade, de um estado, que talvez você não chegaria. Chega num outro país que entende a sua língua, que talvez você não chegaria. Então, a internet permite tudo isso. E a internet faz também com que a pessoa ela fique um pouco mais desarmada. Porque é normal nos atendimentos a pessoa colocar a armadura dela, né? Tipo, eu sou professor universitário, eu sou doutor e não sei o quê, eu sou... Na internet não tem muito disso. Você está ajudando a pessoa ali enquanto ela é. O que te incomoda? E de verdade, se a pessoa está com algum incômodo, você tem recursos suficientes para ajudar ela a elevar o nível de consciência. Então, vai desarmado. Não vá sendo o cara. Não, vai desarmado. Ao lidar com um ser humano, seja apenas outro ser humano. Cuida dessa pessoa. Entende, escuta. Sabe por quê? Porque falar é terapêutico. Se uma pessoa não consegue falar em casa, ela não consegue se expressar em casa, e ela fala com você, só isso já tem valor. Eu falo só isso pela simplicidade do gesto. Mas o fato de falar, o fato de expor, a pessoa já descobre a solução. E você, enquanto coach, você é um espelho. Você é um espelho que vai refletir as emoções dela. Deixa eu ver se eu entendi, vai parafrasear. Então você consegue ajudar de muitas formas. O conselho que eu dou é faça, haja. O conselho que eu dou é faça, haja. O movimento vai fazer com que todas as suas respostas você precise. E o mais fascinante desse mundo do movimento humano é o fato de você estar ajudando alguém, você acaba crescendo muito enquanto pessoa. Muitas vezes, na sua profissão tradicional, você fala fazer uma coisa depois do outro. Coisa aqui, parece que eu não estou evoluindo. No mundo do desenvolvimento humano, cada pessoa é uma oportunidade incrível de você desenvolver. Cada palestra é uma oportunidade incrível de se desenvolver. Porque você entende um mundo que não é seu. É um mundo que a pessoa te permitiu entrar. E aí, quando você entra no mundo da pessoa, um conceito que eu entendi, fez muito sentido para mim. A palavra entender significa, literalmente, entrar na tenda. Então, se você quer entender alguém, entre na tenda da pessoa. Você, enquanto terapeuta, você, enquanto profissional, você tem o direito. A pessoa abriu a tenda para você poder entrar e você vai ver o mundo como ela vê. Isso tem um valor incrível, extraordinário.
E é por isso que eu não largo mais esse mundo, não largo mais essa profissão. E o fato de você receber por isso, receber dinheiro por isso, você fecha o ciclo. Se você só ajuda e impede o fluxo financeiro, se você diz não precisa, faço de graça, se você coloca esse tipo de barreira, nem você se ajuda e você nem ajuda a pessoa. Porque o dinheiro é uma forma de energia, existe uma forma de comprometimento. Eu tenho certeza que das coisas que você tem em casa, você dá mais valor ao que você de fato pagou do que você ganhou. Porque o pagar tem toda uma energia junta com isso. Então, o conselho é: qualquer incômodo que você sinta, saiba que você tem os recursos para ajudar. Segunda coisa, faça, haja. Não existe erro, haja. E o terceiro ponto é: a pessoa já te deu a permissão. Então, consiga. Se ela não te deu permissão ainda, bata mais uma vez na porta. Obrigado, Luiz. Estamos juntos aí. Eu fico muito feliz com o teu crescimento aí, num tão curto espaço de tempo, falando que você fez em 2014, são 6 anos. 6 anos é um outro Luiz, é uma nova pessoa, um outro ser humano. Eu tive a oportunidade também de conhecer sua família linda. Luiz tem 14 irmãos. Muitos irmãos do Luiz fizeram a Escola de Heróis. Eu fui até o jantar da família, onde estavam reunidos 14 irmãos, tirei uma foto com eles. Eu fico muito feliz de fazer parte aí da sua história e da história de sucesso que você está construindo aí. E eu quero te agradecer aqui por essa oportunidade de você me deixar aí te entrevistar. Obrigado, Luiz. Agradeço a todos, obrigado pela audiência de cada um e estou ativo no Instagram, treinador.financeiro. Você pode escrever o que você quiser, o que você gostou, o que você não gostou. Feedback é alimento dos campeões. E o que você percebeu, o que fez ressonância, fez sentido, escreve lá para mim, vai ser um prazer ler cada comentário. Então, segue aí o Luiz, treinador.financeiro. É isso, Luiz? Isso. E o meu é Diogo Hudson, _ Escola de Heróis. Lembrando a todos aqui que no próximo sábado, de 9 da manhã até as 18 horas, nós teremos um workshop gratuito de constelações familiares. Além de falar das constelações familiares, eu também vou entregar técnicas para poder você se divulgar na internet como terapeuta e ter resultados e captar os seus clientes. Então, é isso que a gente vai fazer de 9 da manhã até as 18 horas, no sábado, um workshop gratuito de constelações familiares. Se inscreva, escoladeheróistreinamentos.com.br, escoladeheróistreinamentos.com.br. Nos vemos na próxima palestra, que vai ser hoje, 9 horas da noite, onde o Lúcio Amorim vai falar sobre como fechar processos cobrando um alto ticket. Como é que você faz para fechar um processo cobrando R$5.000, R$7.000, um processo de 12 sessões, exatamente como a gente ensina na Escola de Heróis. Eu vou entrevistar o Lúcio Amorim, que ele vai explicar a técnica de como é que faz isso. Eu quero finalizar aqui perguntando para vocês por que valeu a pena essa aula, essa palestra. Eu vou ler alguns comentários aqui, Luiz. Primeiro comentário é da Mônica. Parabéns, Diogo, pela escolha do participante, que é top. Parabéns, Luiz, pela sua determinação e didática. Excelente. Também escolhi o nicho de finanças para atuar, pois vivenciei exatamente essas dificuldades financeiras e agora tenho conseguido me organizar. E vejo que as pessoas têm uma enorme dor em relação ao dinheiro, em relação a finanças, e viver em abundância de forma leve e constante. Já fiz o EH1, que foi decisivo para minhas mudanças, e alguns cursos de finanças, mas gostaria de saber se você indica algum curso em especial na área de finanças. Depois você pode perguntar ao Luiz, mas tem a nossa própria pós-graduação, tem o EH2, que é a parte de business. A gente pode falar sobre isso também, tá bom, Mônica? Anaí Fátima, gratidão, parabéns. Parabéns, Luiz. Anaí, você conhece, Luiz, eu acho que ela fez o EH2 com você. A Sidneia P. Coelho, expansão de consciência e um gás para partir para a ação. Então, estamos juntos, gente. Até a próxima. Muito obrigado. A Kelly está falando excelente, me confirmou a importância de se organizar financeiramente. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu, galera do Instagram. Valeu, estamos juntos. Finalizando a live aqui. Agora o pessoal da sala de aula aqui. Deixa eu ver. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Valeu. Nos vemos 21 horas na próxima palestra. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Tchau, 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 tchau.